Ó, vamos lá. Esse confronto, ele tem uns pontos e a gente vai ter que analisar muito bem, tá? Bom, agora tem Uruguai e Venezuela. Os uruguaios querendo a recuperação nas eliminatórias contra a Venezuela, que quer pelo menos essa repescagem aí para sonhar, continuar sonhando em jogar o seu primeiro Mundial. Tá, o jogo é terça, 8 da noite, lá no Estádio Centenário. Esse que, ao meu ver, é o joguinho mais difícil de ser analisado para essa rodada aí, tá? E vamos dar uma olhadinha no Game Arena. Por quê? Que a gente vai ter que explicar, detalhar minuciosamente, né? No papel, a seleção uruguaia é bem mais forte que a venezuelana, né? Tem jogadores muito interessantes, tem um material humano muito bom, mas já faz um bom tempo aí que o Uruguai, a seleção uruguaia, né, vive meio que uma crise ali, não passa muita confiança, tá complicado, e aí a Venezuela vem de 2 vitórias seguidas. Então a gente vai ter que dar uma relativizada muito boa. Vamos ver a tabela de classificação? Por quê? O Uruguai ele tem 21 pontos e a Venezuela tem 18. O Uruguai, se ele continuar vacilando do jeito que tá, ele pode muito bem terminar ali em 7º lugar e ter que jogar uma repescagem. Se ele perder esse jogo, ele se complica muito. Já fica com a mesma pontuação, né? Pois é, então assim, eu acho que o Uruguai já vacilou o que tinha para vacilar, tá realmente se colocando aí numa situação mais complicada do que deveria, porque começou bem as eliminatórias, né? E aí caiu muito nessas últimas datas FIFA aí. E a gente vai observar agora justamente nos últimos confrontos, né? Perdeu para o Paraguai por 2-0 no primeiro jogo que teve aí dessa parada. Na última data FIFA que a gente teve antes dessa, ele empatou com a Bolívia e perdeu para a Argentina em casa, sequer marcou gol. E aqui foi onde ele teve uma data FIFA boazinha que parecia que ele ia até dar uma recuperada, né? Ele vence a Colômbia e empata com o Brasil fora de casa. Foi ok. Mas depois disso ele já engata 3 jogos sem vitória e 3 jogos sem marcar gols. Então, complicado confiar numa vitória aqui, por exemplo, do Uruguai, que seria meio que normal, padrão. Uruguai em casa contra a Venezuela, a gente poderia muito bem confiar na vitória, mas eu acho que fica complicado, né, velho, com esse retrospecto. É isso, né? Vamos ver aí a seleção venezuelana, né, que em casa fez o seu dever, venceu a Bolívia, né? Abriu 4 pontos ali, tá praticamente garantindo aí a sua vaga, pelo menos na repescagem, venceu o Peru 1-0 em casa, né? Conseguiu fazer aí 2 vitórias como mandante, aí fora perde a maioria dos seus jogos, né? Perdeu do Equador, teve um amistoso com os Estados Unidos, perdeu até do Chile, né? Fora de casa, e empatou com o Brasil em casa e perdeu do Paraguai fora. Como visitante, a última vez que ele pontuou, né, foi contra o Uruguai. Não, contra o Uruguai foi o jogo. Não, isso aí, né? Quando foi fora de casa que ele pontuou. Porque ele perde para o Paraguai, perde para o Chile, perdeu para os Estados Unidos no amistoso, perdeu para o Equador. Só que ele empatou com o Brasil, né? O jogo foi em Cuiabá, lá no início. Ah, né? Foi lá no início, 1-1. Então, pelo menos um ponto fora ele tem. Não, mas um ponto positivo que a gente pode trazer aí da seleção venezuelana é um ataque, né, velho? Olha isso aqui, ó. Nos últimos 8 jogos ela conseguiu marcar gol em todos, tá? Desde esse confronto aqui contra a Argentina, ó. Estamos passando aí, conseguiu empatar tudinho, tá? Então tem esse ponto aí que, eventualmente, né, pode ser uma boa. Então vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos ver as odds aí, porque o favoritismo é do Uruguai. E aí, quer pegar o gol da Venezuela? Ó, vamos lá. Esse confronto, ele tem uns pontos e a gente vai ter que analisar muito bem, tá? Por quê? Essas odds, elas abrem muita margem para a gente ir em algo a favor da Venezuela, que tem seu risco, mas ao meu ver tem valor, tá? Eu acho que a seleção uruguaia, ela é capaz de, por exemplo, vencer a Venezuela aqui por 2-3-0, pode acontecer, tá? A Venezuela fora de casa, ela é muito ruim, como a gente observou, né? São 4 derrotas seguidas, tomou um 4-0 da Bolívia, por exemplo, perdeu pro Chile até fora de casa, tomando 4-2, jogos muito movimentados. Então, por que esse jogo é muito complicado? Do lado do Uruguai, a gente vê uma tendência de under, de poucos gols. Do lado da Venezuela, a gente vê uma tendência de muitos gols. É uma seleção que marcou gol nos últimos 8 jogos. Então, eu vou destacar apostas de risco aqui que eu vejo valor, mas que não vão ser a nossa melhor pedida. O handicap mais 1,5 da Venezuela tem seu valor, pagando 1,53, tá? A Venezuela teria que perder por 2 gols de diferença. Com base no retrospecto recente que a gente observa aí do Uruguai, é relativamente difícil o Uruguai vencer por 2 gols. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é um gol da Venezuela pagando 2,18. Também vejo valor, mas é arriscada, tá? Tem seu risco. Ao meu ver, a opção mais segura para esse confronto vai ser o seguinte, a gente combinar o dupla hipótese do Uruguai com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui a gente vai para aquela oddzinha perto de 1,5. E por que eu gosto aqui? Eu não acho que o Uruguai vai perder esse jogo, tá? Ele já se complicou muito mais do que poderia. É um jogo que o Uruguai, inclusive, se ele vence, ele garante ali sua classificação e fica tranquilo, né? Porque é meio que o confronto... Se o Uruguai perde aqui, ele vai brigar na repescagem ali, muito provavelmente, tá? Então, eu acho que o Uruguai vai pra cima. Eu acho que o Uruguai vai conseguir deixar seu golzinho, por exemplo. E, ao meu ver, essa opção ela é muito boa, por quê? A gente abre imagem para caso o Uruguai se sobressaia e vença por 2-3-0, por exemplo, o que pode acontecer, porque a Venezuela fora de casa é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, se o Uruguai
tiver nessa nhaca que tá aí nesses últimos jogos, não fizer uma partida muito boa, a gente abre margem para um empate com gols aqui. 1-1, 2-2, que eu acho que pode pintar. A Venezuela tem um ataque poderoso, que marcou gol nos últimos 8 jogos. Então, essa opção aqui, a gente meio que abre o leque, né? A gente engloba possíveis possibilidades que eu acho plausíveis de acontecer e por isso acaba sendo a opção mais segura, na minha concepção. Muito bem, então dupla hipótese do Uruguai, né, para não perder o jogo e a gente ter pelo menos 2 gols aí nessa partida. Realmente é um jogo É difícil, né? é o joguinho mais Uruguai e dificinho Venezuela, aí. Sim. pelas eliminatórias.